Saudações a todos vocês aqui inscritos no canal do Conde, pessoal que está na cena digital curtindo o YouTube. Vocês vão curtir agora um papo com o trompetista da democracia, Fabiano Leitão. Querido Fabiano, tu tá em Brasília, velho? É isso, né? Olha o trompete. Esse trompete está bonito, rapaz. Como é que tá esse trompete aí? Você fez alguma... Qual que foi a última inserção que você fez? A última, deixa eu ver aqui. O Bozo ficou de greve, né? A gente também ficou aqui em Brasília, né? É, Então né? a gente acho que a última foi uma serenata para o Lula aí, que foi a coisa mais linda aí. Estava em Curitiba, eu vi a serenata, Isso, transmissão ao vivo lá. Você tocou várias canções da música popular brasileira, né? Fabiano, a imagem tá falhando. Aí. Opa, não, porque alguém me ligou aqui, aí eu Beleza. tô no celular. A Aí, transmissão tá excelente, cara. pô, Lindo trompete. No final dessa live, no final dessa conversa, tu vai dá um si aí para nós. um chamado aí. Ó. Opa! Esse é o Fabiano Leitão, trompetista da democracia, meu querido amigo, um cara que está, enfim, muito sintonizado, que conhece a cena digital, a cena social do Brasil, importantíssimo, super fã de você, e o público está chegando aqui. Deixa eu só dar uma olhada, Fabiano, na transmissão desse papo, para eu monitorar as pessoas vão querer conversar com você, vão querer fazer perguntas, então já vou dizendo para todo mundo que está chegando aqui nessa entrevista com o trompetista, nesse papo com o trompetista, façam suas perguntas, seus comentários aqui no chat do canal do Conde, e aí a gente vai conversando com o Fabiano. Ó, o Ivanildo Pinheiro já está dizendo aqui, esse Fabiano é fera. Boa tarde, dupla dinâmica, super dupla. Ô, Fabiano, aliás, eu quero dizer para você o seguinte, eu tô agendado com o Pilha já para fazer um papo com ele na semana que vem. O Pilha, maravilha. Pilhado, né, Fabiano? Ele é um querido, ele é muito paixão, né? Um cara especial aí na militância. A gente tem um prazer de conhecer pessoas assim fora de série que nem ele, que nem você, e estamos aí, né? Eu espero que ele esteja calmo, tomar um suco de laranja. Já, né? De laranja, já pensei no Bozo aqui, Ave Maria, se encosto. É muita fruta na política brasileira, laranja, goiaba, banana, açaí, dá uma salada de fruta, tem jabuticaba também do Mourão, né? Dá uma bela salada de fruta cheia de corrupção, né, Fabiano? Com certeza, é isso mesmo. Olha só, a gente bateu um papo hoje de manhã, e aí eu achei que seria interessante a gente bater esse papo, né, esticar, né, publicamente, porque você me falou coisas muito importantes, muito interessantes, de uma reação aí do segmento progressista na cena digital, de monitoramento democrático da cena digital fascista, que se alastra o tempo todo. Percepção que eu tenho agora é que está tendo uma desagregação no bolsonarismo digital. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que você é um cara que está sempre muito bem inteirado do que está acontecendo nas redes do bolsonarismo, e eu percebi isso porque essa crise do Bebiano, do Gustavo Bebiano, mais uma vez assustou todo mundo, que nem o Fabrício Queiroz, né? Então o pessoal fica assustado, eles ficam mais agressivos, muitos deles também começam a abandonar o barco. Queria que você falasse um pouquinho disso, Fabiano, querido. Bom, companheiro, a gente tem que analisar pelo seguinte viés, que a rede bolsonariana ela é autofágica. Pra você ter ideia, o Carlos Bolsonaro, isso é uma pesquisa, inclusive agora há pouco, que 77% do que ele escreve é ataque a alguém, né? Então você vê a Joyce, você vê o Alexandre Frota, você vê essa galera que são
digamos, os cães de guarda, né, do bolsonarismo, né, eles se degladiando, porque eles têm que falar mal de alguém o tempo todo, né? E quando a gente vê que esse envolvimento muito próximo do Flávio, por exemplo, com as milícias, né? E você não tem como defender isso, né? Você vê, por exemplo, o Alexandre Frota atacando, né? O próprio, né? E ele é um grande influenciador do outro lado. Então, como essa rede é autofágica, ela se movimenta falando mal de alguém, e aí você vê a grande mídia atacando isso, eu creio que eles vão se matar entre eles, né? E o bolsonarismo vai derreter, né? Enfim, e você vê que o pessoal não está tendo a reação nas redes mais, né? Nas grandes meios de comunicação digital, que seriam a Folha, o UOL Notícias, que o pessoal do Bolsonaro atacava bastante, né? Você não está vendo mais um grande, digamos, uma grande mobilização da parte deles. Por quê? Porque eles estão com vergonha. Eles estão entrando na espiral do silêncio. Espiral de silêncio é uma teoria da política, né? Da ciência política, que as pessoas, quando elas estão em minoria, digamos, uma opinião contrária ao senso comum, né, que está se jogando contra ele, você se cala. Então, eles estão nessa espiral de silêncio, né? E aí é a forma da gente contra-atacar. Eu creio que a movimentação, pelo menos na cena digital, da esquerda saindo da espiral do silêncio, que colocaram a gente, né? Colocaram a gente por um bom tempo na espiral do silêncio, e a gente agora está se movimentando e saindo. Eu creio que vai ter uma reação nisso. Eu li uma coisa até sua agora há pouco, que você falou que o Trump, né, ele está movimentando a esquerda norte-americana, Bernie Sanders, né, que eu concordo em absoluto. Por quê? Porque o pessoal estão entrando nessa espiral de silêncio. Muito bom, Fabiano Leitão. Isso remete à espiral, esse conceito da espiral do silêncio é daquela política ou socióloga aqui de São Paulo, né? Você tinha me Não, na verdade, a Ana, né, que é do PT de São Paulo, a Ana Tereza, ela me apresentou a espiral do silêncio. A espiral do silêncio é de um alemã, Emanuele Neumann, acho. Eu não, agora, Neumann Neumann, acho que é mais ou menos isso. Eu tô a Ana fez, acho que ela fez um artigo sobre isso, né? Sim, maravilhosa. Ensaio, né? Maravilhosa. Então, perfeitamente. Então, é alguém que a gente precisa conversar, inclusive agora que você está tendo uma inflexão nesse sistema, eu concordo com você. Eu acho que a espiral do silêncio é um consenso, é um conceito também que chega muito forte para essa cena que a gente está observando aqui, inclusive com Donald Trump nos Estados Unidos. Você falou, isso é uma percepção que eu tinha já há algum tempo, Fabiano, que é o seguinte: esse governo Trump, ele causou uma coisa inédita no território americano, que foi acordar a esquerda americana, que sempre teve meio, sabe? Ficava naquela, nunca aparecia, porque você tinha uma outra configuração ali histórica, né? Não era que nem a esquerda latino-americana, definitivamente, nem chegava perto, e a esquerda europeia. A esquerda americana era muito forte, muito propositiva, mas ela ficava acuada pelo bipartidarismo lá deles, Partido Republicano, Partido Democrata. E o Bernie Sanders, você sabe que o Haddad está muito íntimo ali do Bernie Sanders. E dentro do Partido Democrata americano, você tem um movimento que é do Bernie Sanders, que cresce muito, muito fortemente, que é justamente acho que é a esquerda das Américas, não, América Democrática ou Democracia das Américas, alguma coisa assim. O movimento democrata. Querido, então, você coloca isso aí, eu tenho questões para te fazer, então, porque quando a gente conversou uma primeira vez, você tinha um mecanismo dentro dessa estrutura do Carlos Bolsonaro de arregimentação de soldados, produção de robôs, fake news, tudo mais, de reação,
Dentro desses grandes portais, eles pegavam lá uma notícia negativa do Bolsonaro e jogavam que era fake news e replicavam aquilo furiosamente nas redes digitais do bolsonarismo. Você disse que agora isso não ficou tão forte em função de um enfraquecimento depois do Fabrício Queiroz e agora com essa história do Bebiano também. Eu estou acompanhando, eu vi que o bolsonarismo internamente, eu não sei se é uma encenação ou se realmente, por exemplo, o Alexandre Frota, eu acho que é real, tá? O Alexandre Frota e a Joyce Hasselman, eles estavam do lado do Bebiano. Eles vão perder essa batalha agora, porque o Bebiano está quase que fora já, a gente nunca sabe o que vai acontecer e tudo mais. E aí eu te pergunto, essa briga interna é potencializada por eles como algum tipo de coisa positiva para o Bolsonaro? O Jair Bolsonaro? Vai lá. Olha só, quando a gente vê uma briga dessa, a gente dá uma olhada, por exemplo, no que o pessoal está escrevendo, rebatendo a opinião, por exemplo, da Joyce, vou pegar aqui, né? Então, aí você acompanha, às vezes, da Joyce Hasselman, né, quando ela se refere ao Bolsonaro com alguma inquietude dela. E aí a resposta da galera é uma divisão, é um racha, de quem gosta mais da Joyce e quem gosta mais do Bolsonaro. Muita gente chama ela de traidora, outros apoiam. Então, você vai, digamos que, implodindo por dentro as redes do bolsonarismo. Essas pessoas, não é à toa, por exemplo, que um Alexandre Frota da vida, que ele sempre sacou de redes, né, há muito tempo. Ele é um influenciador digital, por exemplo, de reality show, né? E a gente sabe que esses reality shows são decididos no Twitter, por exemplo, né? Então, ele, desde Big Brother, enfim, ele tá nessa e ele sabe disso. Então, não é à toa que ele pega uma laranja lá no púlpito do Congresso Nacional e espreme essa laranja, porque eles só sobrevivem disso, de causar movimentar as redes. Então, eles têm que falar mal de alguém, meu querido. Então, esse falar mal de alguém que é, por exemplo, o Carlos, ele não chegou, não foi o Bolsonaro que falou mal do Bebiano. Foi o Carlos que comanda a conta do Twitter do pai dele e que desceu o pau, entendeu? Quem está tweetando, o Jair, ele não fica tweetando. Quem tuita é o Carlos, entendeu? Então, ele que comanda as redes do pai dele. Ele que construiu o pai dele, esse rapaz. E que, na minha opinião, assim, com toda humildade, ele, para a comunicação, ele é um gênio da comunicação do mal, né? Cara, isso é muito bom. Deixa eu só posso te interromper um minuto? Claro, claro. Isso é muito importante. Eu também acho que o Carlos Bolsonaro é o cara, do clã ali, né? Que o pessoal só chama de clã. É o que tem cabeça, é o que realmente é do mal, aí usa para produzir. E é ele que fez. Ele é o grande articulador. Por isso que ele acho que ele se conflitou com o Bebiano, porque o Bebiano era o cara do dinheiro, né? Era o cara do partido PSL. E aí, realmente, isso é muito importante a gente ter consciência de que o Carlos Bolsonaro não é um pé de chinelo que nem o pai. Né? Verdade. Pé de chinelo. Aliás, inclusive, talvez seja até o próprio Carlos que tenha falado para ele usar o chinelo naquela foto para fazer o diversionismo habitual que eles fazem, né? Para não falar da pauta política e para falar do chinelo, né? E aí ninguém é aquilo que está interessando. Fabiano Leitão, daqui a pouco eu vou ler os comentários e as perguntas aqui dos nossos internautas que estão conectados aqui na nossa transmissão. E você falou uma coisa que é muito importante, que é essa coisa do falar mal, né? O Carlos Bolsonaro, inclusive o pai, nem tuita nada de verdade. Alguém manda, alguém faz para ele e tudo mais. Quando você tem um tweet ali do Bolsonaro pai, você sabe que muito provavelmente passou pelo Carlos Bolsonaro. Então, o Carlos Bolsonaro é alguém que realmente está investido de muito poder nesse governo. Eu fico imaginando os militares lá, Fabiano, eles não sabem absolutamente nada de Twitter. Eles podem saber de algumas outras coisas, né? Mas de Twitter, toda essa cena aí. Fala mais um pouco do Carlos Bolsonaro para a gente, e daí eu vou começar com outra pergunta para você nessa linha. Vai lá.
Eu vou até uma pessoa que eu adoro aqui em Brasília, que é a deputada Arlete Sampaio, do PT do DF. Ela falou uma coisa muito interessante, que é o que a gente precisa ter humildade para estudar o adversário, né? Ela falou que vai ler a Bíblia para entender melhor, né, e poder, digamos que, assim, combater mais ou menos no discurso daquele fundamentalista religioso, né, conseguir vencer o discurso do cara citando a Bíblia. Olha só que interessante. E assim, o Carlos Bolsonaro, ele entra nessa cena digital dando uma banda no MBL, né? Esse cara deu uma banda no MBL. O MBL ficou a ver navios. Por quê? O MBL tinha uma máquina de produção de conteúdo, né? Que, no caso, vídeos, memes, eles inseriram a memetização do debate, né? Enquanto nós de esquerda estávamos debatendo com algum companheiro, né, no Facebook, escrevendo um texto, né, perdendo 10 minutos, eles botavam lá um meme ali, né, eles faziam a memetização do debate. Enquanto você estava perdendo 10 minutos, ele estava botando um meme aqui, um meme acolá, um meme outro, em outro lugar, enfim, eles ganhavam tempo, né? E o que o Carlos fez? Ele criou também uma máquina de comunicação, só que ele ia viajando os estados, ia treinando a galera dele, ia treinando a galera, pegou os contatos, digamos, das bases evangélicas, né, da igreja neopentecostal, do Silas, da Igreja Universal, enfim. E ele foi criando essa rede imensa de comunicação, entendeu? Então, esse cara aí, ele ganhou as eleições, assim, para o pai dele, né? Para você ver, o Bolsonaro não fez uma visita em uma comunidade, uma favela, uma periferia, ele não foi. Só que estava lá. A máquina de comunicação da fake news estava lá. E quando a gente tentava contra-atacar aquelas coisas absurdas, mamadeira de piroca, a gente fazia uma coisa muito legal, só que não chegava até esse público, porque a gente não estava inserido nas redes deles, né? Então, esse cara, o Carlos, né, foi o grande gênio da comunicação, né? Foi empinado lá de fora, o Steve Bannon, que ganhou 18 eleições, enfim, a Cambridge Analytica, enfim, tudo isso, né? E esses caras não são bobos. O próprio Flávio Bolsonaro, ele teve no Chile treinando a extrema-direita chilena. E ele teve há pouco tempo. Até falei contigo sobre isso. Enfim, esses caras não são bobos, eles estão nas redes, eles conversam com o povo através dessas redes. E o Carlos é o grande arquiteto disso tudo. Sabe o que eu estou lembrando aqui, enquanto você estava falando aí dessas ações do Carlos Bolsonaro durante a campanha, que enquanto ele estava... E essa história do MBL eu quero que você explique melhor, que assim, esse negócio aí, porque o MBL praticamente extinguiu a sua atividade digital, né? Então, ele tomou um drible da vaca do Carlos Bolsonaro, que pegou, acho que todo aquele esquema que já estava montado, né? E o MBL, como você disse, ficou a ver navios, tanto que o Kim Kataguiri foi para o DEM, eles já meio que abandonaram também isso aí, já foram para a vida política tradicional, né? Eu acho, enquanto o Carlos Bolsonaro estava nessa pegada, que é muito mais massificada, quer dizer, com a memetização, como você diz, desse arremedo de debate público político, porque daí é só um blefe, né? Mas ele é efetivo. Enquanto isso, o Haddad estava indo na periferia, ele estava indo nas comunidades, conversando um por um, que também tem um grande impacto, mas é diferente, né? Quer dizer, é uma coisa, é assimétrico, né, Fabiano? Foi assimétrica essa eleição, nesse sentido. E é um grande aprendizado, né, não só para nós aqui no Brasil, mas a toda a rede mundial, né? Você vê até aquele rapaz lá da Venezuela, o Guaidó, né? Ele está nesse mesmo caminho. Se você dá uma analisada no Twitter dele, tem muito mais gente de fora da Venezuela do que de dentro da Venezuela. Tem muito mais estrangeiros, entendeu? Logicamente, ele com certeza está colado naquela, digamos, a enciclopédia do Steve Bannon, né? E
está se rumando para o mesmo caminho. Né? Se nós da esquerda mundial, e aí não é só o PT, né? É a esquerda mundial que ela precisa se organizar, né? Nos meios, nas redes, na rua, né? São novas maneiras de você chamar o povo, fazer um chamamento para o povo. O Disseu falou isso muito bem, agora nos 39 anos do aniversário do PT, aquele movimento sindical, né, quando o PT surgiu, já não existe mais. Né? Aquela luta incessante lá em São Bernardo já não existe mais. Então, nós temos que criar mecanismos novos para fazer o chamamento para o povo. E eu acredito muito, viu, Gustavo, em ondas semióticas, num movimento que começa com 2, 3 pessoas numa passarela, colocando a faixa Lula livre, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco faz um chamamento, que a gente não pode ficar, e aí eu eximo, no caso, muito essa configuração partidária de culpa, que eu acho que os próprios militantes, você pega um seu amigo, faz uma faixa, cotiza com a companheirada, você bota uma passarela. Não precisa de nenhuma ordem partidária, entendeu? Logicamente, a gente fica sempre cobrando, né? Porque também é o nosso papel de cobrar as instâncias partidárias, cultistas, do MST, mas nós temos que, cara, a primeira coisa, eu falo sempre para a companheirada, primeira coisa é você pegar, comprar umas 200 camisas do Lula e sair vestindo todo dia na rua. A gente ainda não saiu da espiral do silêncio, Gustavo. Entendeu? Assim, sabe? De você ver a galera com a estrelinha do PT no paletó. Se lembra? Antigamente, que todo parlamentar tinha lá do PT no paletó, entendeu? A gente não vê mais isso. Então, eu acredito numa mudança de atitude da esquerda quando cada militante fizer a sua parte, né? Sair, vestir, usar o boné, enfim, fazer o que for, botar o adesivo no carro, que é importantíssimo, entendeu? E aí a gente vai começar a virar o jogo. Acho que é nesse sentido. Eu acho que você tem toda a razão, e eu acho que as pessoas não estão usando camisas nas ruas, adesivos nos carros, bandeiras nas janelas, porque elas têm medo, né? Então, sim. Você teve aí essa zona, tem a espiral do silêncio, tem a espiral do medo também, que você também conhece muito bem, que é a linguagem que o bolsonarismo impregnou o país, e que eu acho que agora ela está arrefecendo de novo, como vinha arrefecendo enquanto Lula era candidato. Quando o Haddad herdou a candidatura, nós tivemos muita coragem também da militância, nós tivemos uma briga, o Zé Dirceu mesmo disse que o Haddad foi valente em todos os sentidos, nós sabemos disso, e a militância, os eleitores também da esquerda do PT, mas você tinha uma luta assimétrica em função de toda essa contextualização, inclusive as fake news no WhatsApp, que também extrapola um pouco essa questão meramente da cena digital de internet, Facebook, Twitter, que tem um outro regime, né? Eu quero falar, isso que você falou vai cair dentro daquele conceito que eu quero trazer para você daqui a pouco, que é o lulismo selvagem, quer dizer, você não precisa ninguém mandar para você ir para a rua, sair com a camisa daquilo que você acredita politicamente, filosoficamente, para você fazer isso. Quer dizer, você não precisa estar afiliado, você não precisa estar nada. Foi isso que aconteceu em 2013, em certa medida, que é justamente aí um pouco esse fenômeno que eu quero trazer para você depois. E também voltar a falar da espiral do silêncio. Antes disso, querido Fabiano, trompetista da democracia, eu quero falar aqui das pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube, aqui no canal do Conde. Eu quero dizer, esse programa é ao vivo, sim, nós estamos ao vivo. É domingo, 17 de fevereiro de 2019, estamos aqui 14 horas e 26 minutos. O pessoal está dizendo aqui, Vinícius Sanches Pinho, a esquerda brasileira vai se organizar em torno do PDT? Bom, opinião aqui, democrática. Vamos ver que tinha alguns comentários aqui, todo mundo celebrando muito a presença do Fabiano Leitão aqui, nesse papo. Vamos ver se tem alguma pergunta que me escapou, que agora eu tenho que caçar. Aqui, a Olivia CR está dizendo, hoje o medo existe mesmo, principalmente agora que a violência está autorizada, infelizmente. Mas o navio Bozonic vai afundar, oxalá. Essa questão aí de vestir a camisa, desse medo,
é um medo também um pouco pequeno burguês, né? Porque você tem aquele receio do enfrentamento, você tem as polícias tucanas que ainda vigem nos estados, que são violentas, mas a impressão que acho que tanto você quanto eu, quanto a cena, a percepção da cena de maneira geral, é de que o bolsonarismo está encurralado nesse momento. Está encurralado e restou só esse protocolo da produção, enfim, de uma dessa coisa semiótica que você falou. É o chinelinho, né, do Bolsonaro ali no Planalto, coisas que atraem a atenção da imprensa. Então, eu quero trazer para você uma questão muito importante, que é, hoje a notícia acabou de sair, os filhos do Bolsonaro e o Bolsonaro estão, porque, na verdade, os filhos que governam o pai, né? E o Carlos Bolsonaro é a grande figura, né? Eles estão pensando em deixar o PSL, quer dizer, a coisa foi feia, porque o PSL, quem manda ali é o Bebiano, né? E agora eles querem deixar de uma vez o PSL, uma espécie aí de ratos abandonando o navio, e migrar para a UDN. Nossa. UDN, né? A nova UDN. Fala um pouco sobre esse processo aí para a gente. Como é que é agora? O PSL vai ser abandonado? Nossa, eu tô de cara. Então, pois é, essa notícia acabou de sair, acho que você não tinha nem visto, você tá... Olha, eu tô torcendo para isso acontecer, porque aí o Bebiano fica muito puto e fala, né, o que a gente quer, e acaba de afundar o governo, na verdade, né? Enfim, e é aquela vai daquela matemática que eu falei, né? Que são pessoas que tem que ficar falando mal, tem que implodir alguém, tem que colocar um para Cristo, né? Então, eu acho muito legal isso acontecer. Você falou que é autofágico, né? O Bolsonaro. Uhum. Eles vão se destruir de uma maneira muito rápida, né? Acho que Sim, sim. Ó, mal tinha começado o governo, se eu não me engano, uma das primeiras reuniões, e a Joyce já estava brigando com uma galera do partido e a galera machista falando, né, para ela ficar na dela, né, que não era lugar para ela se meter. Enfim, ela sentindo o próprio veneno, né, do que ela está ajudando a disseminar aí no país. Mas, cara, isso daí eu preciso que você fale sobre isso no próximo vídeo, para eu poder me nutrir de informações. E tem uma coisa interessante também, que a Janaína Pascoal, né? Ela também, ela criticou também, na mesma linha da Joyce Hasselman e do Alexandre Frota, ela criticou o Bolsonaro, porque ela disse assim, não, tem que tratar isso com critério, né? Tipo, a expulsão do Bebiano, né, do governo, né? Porque aí o que vai acontecer? O Bolsonaro expulsa o Bebiano do governo e o PSL, de uma certa maneira, expulsa os Bolsonaro de dentro dele, né? E aí eu acho, o ano legislativo, quer dizer, é uma grande confusão que está no horizonte, né? O governo mal começou, 45 dias de governo, Fabiano Leitão, olha essa bagunça que ninguém entendeu nada e já cai o ministro, que foi o coordenador da campanha do Bolsonaro. Enfim, assustador, né? Fala, diga aqui. Não, é porque a tática deles, que nós percebemos, né? Acho que todo militante, acho que até a redundância falar isso, que já percebeu, é cortina de fumaça, né? É sempre colocar algum imbecil no ministério. Você vê o ministro do Meio Ambiente falando que não conhece o Chico, né? Mendes, enfim, é uma tristeza, mas isso é uma cortina de fumaça. A Damares faz a cortina de fumaça dela semanal, né? Então, toda essa galera cortina de fumaça para chegar e aprovar o que eles querem, desviar o foco do que realmente querem, que é tirar os direitos do trabalhador, né? Então, eu acho que essa tática está muito evidente para todos, né? Então, não é à toa, eles colocam sempre, um idiota que detesta, por exemplo, colocaram um idiota no meio ambiente que só fala bobagem, que detesta o meio ambiente, entendeu? Aí colocaram a Damares lá, tadinha, que é uma pessoa, enfim, totalmente despreparada. Você falou, né, tadinha, bobagem, porque ela odeia, né, a pasta dela, no caso, né? Então, quer dizer, diga aí. Não, só queria falar para você o seguinte, isso me parece que é uma outra face dessa estratégia
do bolsonarismo. Uhum. Você neutraliza o noticiário de uma certa maneira, colocando esses factoides assim em Piracema, né? Processo altamente acelerado. Quer dizer, bota a Damares ali falando merda, pô, quer dizer, daí você pode operar politicamente internamente. Eu acho que eles estão pensando que essa tática vai dar certo no Congresso Nacional na hora de votar as matérias. Mas o Congresso Nacional, a meu ver, não funciona com esse tipo de protocolo. Eu acho que ali é um jogo político mais tradicional que eu entendo que o bolsonarismo não vai ter condição de fazer, ainda mais agora com essa história de sair do PSL. Né? PSL é uma bancada da Câmara. Será que alguém já... A imprensa dá a notícia e nem reflete sobre isso, né? Se o Bolsonaro sair do PSL, ele vai ficar no menor partido, enfim, num partido nanico que ele vai criar, que é essa nova UDN aí. E aí as coisas vão ficar difíceis do ponto de vista da composição política do Congresso. Eu acho que o começo do ano legislativo, de uma vez, assim, quer dizer, todo mundo apresentando projeto, matéria e tal, isso vai ser um elemento de muita desestabilização do governo. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Você que está em Brasília aí, que percebe um pouco essa psicologia de Brasília, que é muito particular também, é uma bolha dentro do Brasil, né? Olha, o governo já está desestabilizado, né? Não tem. Você, quando você quer aprovar, a gente tem que lembrar que para aprovar qualquer coisa você precisa de 314 parlamentares. Não é só a bancada do PSL que tem 52 deputados que vai aprovar alguma coisa. Precisa de um jogo político, né? Que o Democratas está capitaneando esse jogo político, né? Que é tanto o presidente como o Senado são do Democratas, que são até pessoas mais, digamos, que conhecem esse jogo político e são mais preparadas. Né? Se fosse depender só do pessoal do PSL, eles estavam perdidos, né? Mas, assim, cara, eu vejo já um encaminhamento para o Mourão tomar o poder, né? Para mim, isso está muito, digamos, visível com as movimentações da Globo, né? A Globo ela é fechada com o Mourão, na meu entendimento, ela já está fechada com os militares, justamente que também sempre foi um cara muito próximo à Globo. Você tem 3 anos do Moro dioturnamente passando informações sigilosas para a redação da Globo, enfim, e ele continua, digamos, maquinando isso, liberando informações do COAF contra o Flávio Bolsonaro. Então, assim, eu vejo esse caminho para a derrubada do governo Bolsonaro muito acelerado, né? Eu vejo o Mourão com um discurso totalmente, digamos, progressista, né? Em muitas das falas dele, né? Sempre colocando uma opinião antagônica ao do Bolsonaro em todas as questões, né? Enfim, cara, agora isso daí eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas é o que a gente está vendo, né? No meu entendimento, seria bom somente uma coisinha, que seria destruir, digamos, essa rede do bolsonarismo, que é muito grande. Essa rede não deixa a gente penetrar na cabeça das pessoas, cara. Eu nunca vi tanta dificuldade para conversar com o opositor na história da democracia brasileira, como a gente teve nessas eleições. Praticamente era impenetrável a cabeça de uma pessoa que ia votar no Bolsonaro. Então, nesse aspecto, somente nesse aspecto, eu acharia positivo o bolsonarismo ruir, né? Porque quando você cria-se um mito, né? Uma coisa que acima do entendimento do que é certo ou errado, né? Eu acho muito difícil a gente mudar a cabeça do povo. E pensando no que diz respeito à campanha Lula livre, isso seria de suma importância. Falar, tá vendo? Ele te enganou, você foi enganado. O cara que lutava pelo povo é o Lula. O Lula que construiu 18 universidades, 422 escolas técnicas, que diminuiu a pobreza em 36 milhões, aliás, a miséria.
enfim, eu acho que para a gente dialogar com o povo, isso seria de fundamental importância a queda do bolsonarismo. Mas lembrando que General Mourão é militarismo, né? E aí, não sei, né, meu? Não, é isso, Fabiano, que as pessoas têm muito medo também, mais uma vez, o medo, né? É muito medo para um país como o Brasil. A gente precisa ter menos medo e mais ousadia e ir para cima. Mas, de qualquer maneira, eu estou constatando aqui, né? Qual que é o medo das pessoas? Com o Mourão, você entra nessa zona perigosa da ditadura militar, assim, que a gente já vive, né? O governo é tutelado, totalmente. Tutelado, né? Agora, oficialmente, né? Você tem um general ali que foi eleito como, na verdade, num processo civil de democracia. Resta saber como é que vai ser esse comportamento. Mas eu concordo, acho que você acabou de colocar uma informação nova em todo o comentário político da cena digital, da cena política desse momento do país, que é justamente o que é mais importante com o bolsonarismo ruindo, para as pessoas entenderem por que tem que ruir o bolsonarismo, né? É acabar com essa rede digital que impede de você, da história agir, né? Da história social, da história política, do debate político real acontecer, porque fica muito difícil, eles ficam truncando o processo o tempo todo, o sentido e tal. Então, acho que você tem toda a razão. Eu queria voltar com você a uma outra questão, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários do YouTube, porque Opa! o pessoal não está fazendo perguntas especificamente, mas eles estão comentando aqui, né? Aqui, a Cleusa Martins está dizendo: conheci pessoalmente o trompetista quando ele veio em Belo Horizonte na campanha do Fernando Haddad ano passado. Amo! Você é muito querido, né, Fabiano? E daqui a pouco eu quero falar, quero trazer então a pauta do Lula, né, para a gente comentar. Mas antes disso, quero falar da espiral do silêncio que você falou. Esse processo que acontece, o Trump também num processo de derretimento. Acho que talvez a Venezuela até dê sorte, né? Acho que o processo global vai apodrecer antes deles conseguirem dar o golpe lá, e aí a democracia venezuelana vai florescer de novo de maneira assim bastante eloquente, como no México nesse momento, que está o Obrador lá. Você falou da espiral do silêncio do Brasil. Talvez a curva tenha sido feita. Os bolsonaristas entrando numa espiral de silêncio e o segmento democrático progressista saindo dessa espiral do silêncio. Fala mais um pouco sobre isso para a gente, e eu acho que eu divido com você essa percepção, né? Sobretudo porque 2019 não é um ano eleitoral e fica um ano mais político ainda, num certo sentido, porque você sai daquela zona justamente de truncamento de processos digitais. Fala um pouquinho da espiral do silêncio e aí a gente vai para o Lula livre. Então, a gente tem acompanhado todas as estratégias, digamos, do bolsonarismo, né? E é uma estratégia totalmente baseada nisso aí. Porque quando eles escolhem, logicamente, eles tentaram todos os vices possíveis, até aquele, no caso, como é que é o nome dele? Que era senador da República e era para ser vice do Bolsonaro e não quis, e depois ficou sem ministério. Magno Malta, pois é. Então, quando o Bolsonaro coloca um general para ser vice-presidente dele e escolhe um bando de generais para serem ministros, né, ele está agindo na intimidação para querer continuar calando a nossa voz, calando a nossa boca, colocando o nosso povo na espiral do silêncio. Isso foi feito o tempo inteiro nas eleições, o tempo inteiro, intimidando, enfim, quando ele fala, o cara está sendo gravado, quando ele fala que vai matar petistas lá no Acre, enfim, esse cara não é bobo. Então, tudo que aconteceu nessas eleições, eu acompanhei aqui em Brasília, a gente viajou muito o Brasil inteiro, a gente conversava com os companheiros e você via que sempre um medo estava inserido. Quando alguém chegava para falar, falando, nossa, Fabiano, você é corajoso, não sei o quê. Aí eu falava, não sou corajoso, não, eu sou tático. Eu estudo as coisas antes de fazer. Então, eu via o nosso povo, eu vi casos aqui em Brasília de mulheres nossas
orgânicas no Partido dos Trabalhadores, entendeu? Então a gente acompanhou muito essas agressões. Então, tipo assim, veja que isso é a estratégia deles. Colocar sempre a gente na defensiva, sempre atacando, né? Você vê que a gente só fica se defendendo, os projetos de lei deles são todos de ataque. Aqui a gente teve agora, aqui em Brasília, 4 escolas militarizadas, né? Enfim, eles estão... Fabiano, só te pedir um favor, o pessoal está falando aqui que o seu som está baixo. Para mim, tá bom aqui, mas talvez você possa estar com a mão aí perto do microfone, do seu... Não. Tá. Só para agitar isso, então, só para dar vazão aqui ao comentário do público. Pode continuar, desculpa, você estava no meio do... Não, tranquilo. Então, aí você vê aqui eles sempre encampando o medo, colocando escolas militarizadas aqui em Brasília. Então, tudo isso é uma tática da ciência política chamada espiral do silêncio. Sempre foi assim, desde o começo. E o nosso povo demorou para reagir. A revolução, as mudanças políticas, todas elas são baseadas na coragem de um povo com que quer lutar. A gente precisa sair dessa espiral do silêncio. E não é difícil, gente. Não é difícil. Coloquem alguma coisa do PT. Vai riscar meu carro. Cara, riscou, cara. Entendeu? Mas a gente não pode se amedrontar. Até porque eu lembro da coragem que o nosso presidente teve em São Bernardo de enfrentar a burguesia, sabe, as elites, lutar pelo povo. A gente tem que... Não é só o Lula que está preso, o nosso povo está preso no medo. O nosso povo está preso no medo até hoje. Eu fui a uma reunião do PT, Gustavo, na verdade não foi reunião, foi uma festa de fim de ano, e assim, eu gosto de olhar muitas coisas, né, de estudar muito o ambiente que a gente está. E eu vi 2 pessoas com a camisa do Lula, eu falei, putz, se fosse um evento do pessoal do Bolsonaro, estaria quase todo mundo com a camisa do Lula, ou do Bolsonaro, entendeu? Então, quer dizer, essa questão de minimamente da gente fazer a nossa parte tem que ser inserida. Nós todos temos que acordar para isso. A gente está com o nosso presidente, que é a única chave de mudança desse país. A gente não vai construir um novo Lula daqui a 200, 300, 500 anos. Não, isso não vai acontecer. Uma liderança como o Lula precisa ser dada pelo povo. Não adianta a gente chegar a pensar, a carreira política do Lula, ele está com 73 anos, isso não adianta. Quantos anos que o como é que é o nome, cara? Agora me faltou a memória do Uruguai. Mujica. Quantos anos que ele assumiu o poder? Né? Se eu não me engano, com 70, por ali, né? Mas o que não, e o Lula tem 73, mas ele é moleque, você sabe. Ele cara, eu acho, viu? Ele cai dentro. Ele está completamente focado na luta. A maior burrice desse povo da direita foi prender o Lula, porque transformou o Lula na figura muito maior que ele já era. Ele está focado na luta, ele produz os textos, ele está fazendo política 24 horas, entendeu? Se ele tivesse, digamos, né, liberto, ele estava curtindo os netos. Você sabe o que eu acho mais... focado. Sabe o que eu acho mais impressionante nisso tudo? Que o Lula, ele tá, evidentemente, a gente sofre muito com tudo isso. Claro. A gente vai falar disso um pouquinho também, mas ele tá com um momento só dele. Então, imagina aquele cérebro, entendeu? Funcionando a todo vapor, fazendo as suas comunicações e tal, que ele tem o direito de conversar com o advogado e tal, né? Todo dia e tudo mais. Tá na Constituição brasileira, isso aí no Código Penal. Mas ele está funcionando, como você bem disse, a todo vapor. E ele está tendo uma espécie de tempo até que ele nunca teve na vida para organizar as ideias e pensar o Brasil do exílio. Eu vou, na live de hoje, eu estou preparando um roteiro que eu vou falar assim, o Lula está lá dentro, a voz dele está descansando, né? A voz, o timbre dele. Você imagina quando ele sair de lá, como é que vai estar aquela voz? Meu Deus. Nova. Aquela voz hipnotizante, né? Que
O cara vai sair de lá e vai, né? Vai ser uma. Vai. Eu acho que você colocou uma coisa muito séria, o Fabiano, que é assim, essa derrocada do bolsonarismo vai levar fatalmente o Mourão para a presidência da República. E aí a gente vai entrar em outro processo. Mas o mais importante do que o Bolsonaro sair da presidência é a rede digital ser exterminada. Você bem colocou isso aí, agora a gente vai comentar sobre isso aí também. E outra coisa, o Mourão, ele já deu declaração, por exemplo, quando o Lula foi impedido de enterrar o irmão dele, o Vavá, ele disse, não, isso é um direito do Lula, acho que ele deveria ir no enterro do Vavá. Ele falou isso, não com outras palavras, mas ele deu declaração assim. O Mourão dá declaração o tempo todo, como se ele fosse um cara de contenção, né? Um cara que quer negociar, um conciliador, né? Por isso que ele vai acabar levando, realmente, vai ficar sendo... Porque o Bolsonaro tem a menor condição. Isso é consenso geral até na direita conservadora. O cara não tem condição nenhuma de governar um país complexo como o Brasil. E aí eu te pergunto, primeira coisa, o que você sentiu? Você é um cara muito afetuoso também, assim como o Lula. Quando o Lula foi impedido de enterrar o Vavá, a gente conversou, vi que você estava muito sentido, você veio para o velório, depois você foi para Curitiba, se eu não me engano. Fala desse momento para a gente, Fabiano. Cara, putz, foi de uma crueldade que, assim, eu falo sempre estudar o adversário, né? Mas a gente nunca imagina o tamanho da maldade que esse povo tem, da falta de humanidade mesmo, né? Porque nas guerras você vê, até no o Pietro Tierra, né, que é o grande Hamilton, aqui que foi secretário de Cultura aqui do Distrito Federal, ele escreveu um poema chamado Bandeiras, né? E lá nesse poema fala que até em Troia, né, o pessoal, a guerra parava para você enterrar os mortos, né? Enterrar os seus, né? Então a gente foi pro velório. Eu sou muito amigo da Andréa, que é a filha do Vavá, e eu visitei a casa do Vavá, né? Quando ele estava em vida ainda. E assim, foi uma tarde assim maravilhosa, porque você vê a simplicidade sabe, do irmão do Lula, sabe, cara? Você vê a foto do Lula assim, você vê a simplicidade. Casa simples, né? Casa simples, cara, em São Bernardo, sabe? Ver que tudo aquilo que a galera falava, porque o Lulinha, porque não sei o quê, que cara, o Vavá, a família dele, enfim. O Vavá era uma cativante, né? Era uma figura muito simples, né? O Lula adorava. Sim. Ele foi o irmão mais velho que tomou a posição ali meio que do pai, né, na família. Eu até brinquei com o Vavá é São Paulino, ele. Eu falei, pô, a gente estava assistindo o jogo do São Paulo, né? E quando eu fui na casa dele, pô, o Lula deixava tu ser São Paulino. Eu brincava, mas enfim, cara, eu vi essa simplicidade até mesmo no velório, entendeu? Foi um velório simples, com várias pessoas, lógico, mas e lá não havia motivo algum pro, digamos, algum impedimento do Lula ir ao velório. Enfim, eu vi assim, eu senti ódio, cara. Eu fui picado pelo ódio nesse dia, cara, porque realmente a gente que estuda tanto os caras não sabia da quantidade de perversidade desse povo, sabe? A gente no dia anterior eu fiquei até assim de madrugada, assim, às 4 horas da manhã, acompanhando as decisões. A Tânia me passava, que é uma amiga lá de Curitiba, advogada, e ela me passava, passou para o TRF4, passou aqui para o Supremo, e a gente ficava ali naquela esperança que eles tivessem um pingo de humanidade. Mas, enfim, não tiveram. A perversidade do Toffoli de colocar meio-dia e 45 a decisão dele, sendo que o velório era para 1 hora, né? E assim, ninguém soube da decisão. A gente ficou sabendo tipo uns 30 minutos depois do sepultamento do Vavá, né? Então, quando a gente soube
soube dessa decisão, a gente ficou mais puto ainda, né? Pela falta de humanidade desse povo, né? Mas, assim, eu acho muito assim, quanto mais mal eles fazem, eles pensam que estão, digamos, derrotando a gente psicologicamente, e eu acredito no reverso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que funciona muito quando eu tô puto, entendeu? Quando alguém me deixa bem puto, cria em mim, digamos, um monstro de determinação, entendeu? Então, assim, eu saí de lá completamente focado e a Andréa também, conversei muito com a Andréa, e ela está bem focada em fazer de tudo possível para movimentar o povo para a gente tirar o Lula de lá. Eu acho que você toca num ponto que, mais uma vez, né? Como é bom conversar com você, Fabiano Leitão. Você também é importante, que é justamente não o ódio, né? Porque a esquerda não é alimentada por ódio, não é da estrutura, não é do DNA da democracia progressista, mas é a indignação que te move, né? É aquela situação assim que você fica com sangue no zóio, né? É uma palavra boa, né? De você reagir a tudo isso de maneira bastante assertiva, soberana e democrática, como sempre o Lula fez na vida. Né? Ele sempre reagiu democraticamente, nunca baixou a cabeça. Não existe a palavra depressão para o Lula. E olha o que ele está passando. Né? Então, eu acho que você coloca isso de uma maneira importante. Né? Eu senti também, nesse dia, de que o Poder Judiciário fez todo aquele jogo de empurra, né? Até chegar no Toffoli e ter aquela. E o Lula teve uma atitude extremamente importante também. Ele se recusou. Falou: não vou. Porque depois de enterrado o Vavá, autorizaram ele para ir encontrar com os familiares numa zona militar e tudo mais. Ele não quis. Falou: não vou fazer parte desse circo. Né? E ele tá, eu conversei ontem com a Nicole Briones, que é assessora de comunicação do Lula. Ela teve com o Lula na quinta-feira. Né? Ela fez ela deu o recado do Lula, e o recado principal do Lula, nesse momento, é que ele não vai calar a boca, e ele está usando, inclusive, um vocabulário mais pesado mesmo, para dizer que ele não vai ficar quieto diante de tanto absurdo, de tanta arbitrariedade do Poder Judiciário brasileiro. Você viu que ele assinou o documento lá, ele diz assim: não reconheço esse documento, isso não é legítimo para mim, eu vou recorrer. Chegou para ele assinar, ele não assinou, ele deu o recadinho dele lá também. Então ele está num momento assim realmente de muita resistência, e a gente está chegando, Fabiano Leitão, daqui a pouco vai completar um ano, cara, que ele está preso, é o preso político mais preso político do mundo, né? Esse momento aí, Brasil, a vergonha para o Brasil internacional. Eu sei que depois do velório do Vavá, você foi para Curitiba, né? Foi. Conta pra gente como é que foi lá, daí eu falo dessa questão de um ano da prisão aí para você. Pois é, cara, eu fiquei muito abalado com isso, né? Quando eu acho o seguinte, quando faz alguma coisa para a gente age de uma forma, né? Quando faz alguma coisa para uma pessoa que a gente gosta e a gente vê a injustiça ali, a gente age de outra forma. E aí eu precisava ir para Curitiba, cara, para tocar um pouco, sabe? Para fazer uma homenagem a essa rasteira que te deram aí, entendeu? Então eu tinha que estar lá, cara. Eu tinha que estar lá prestando o carinho que a vigília, né? A vigília está lá para dar carinho para o Lula, né? E, enfim, eu tinha que estar com os companheiros e companheiras lá da vigília, que estão lá há mais de 300 dias, fazendo isso diuturnamente. E eu não podia deixar de estar com o companheiro Lula, né? Mesmo assim, tocando lá na Polícia Federal, assim, não é o Fabiano que está tocando, né, meu? Não é. É o povo dele, né? Então, a gente tinha que se deslocar para lá depois dessa barbaridade, né, que fizeram com ele. É uma das maiores barbaridades que fizeram na história da finada democracia, né? Porque a gente e assim, até voltando um assunto passado aqui contigo, o Gustavo, às vezes eu me pergunto se na estratégia de comunicação essa ditadura, que hoje não é uma ditadura oficial, é uma ditadura disfarçada, né? É uma ditadura disfarçada apoiada pela grande mídia que mesmo meio que chancela, né? Chancela
opiniões, digamos, anti-esquerda no Jornal Nacional, criminalizam o PT, comemoram as decisões da justiça, que não é mais justa, né? Talvez uma ditadura oficial pudesse levantar o povo também para a luta. Uma ditadura... Qual que é pior? Uma ditadura disfarçada ou uma ditadura oficial? Porque aí os organismos internacionais, opa, temos uma ditadura oficial, né? Então, quer dizer, vou ser bem sincero, né? A minha preocupação primaz é Lula, né? Eu quero fazer de tudo para esse cara sair de lá. Fabiano Leitão, você tá impossível hoje, né? Você soltou aqui 3 teses assim absolutamente poderosas e que não tinham sido ainda. Tô vendo que você está até emocionado, né? Eu também, ficando nesses últimos dias aí, tá difícil, né, de aguentar, porque você vai sentindo a proximidade aí de fazer aniversário, uma prisão dessa. Então, você acaba de dizer que o que é melhor, uma ditadura disfarçada ou uma ditadura oficial? Que uma ditadura oficial você combate com toda a sua, né, com toda a sua existência, né? Como foi a ditadura militar no Brasil. Então, esse é o medo das pessoas com o Mourão, mas de qualquer maneira, acho que você vai lá e abre a ferida, né? Você vai e deixa a ferida mais exposta para você poder justamente combater e fazer o curativo e tentar cicatrizar a nossa finada democracia. Eu quero te perguntar agora, e antes disso, deixar um recado, que a gente já está chegando no final do nosso papo. Te agradeço muito, né, de estar aqui. Nada, eu que agradeço. E pedir para as pessoas que estão aí assistindo a nossa entrevista se inscreverem no canal do Conde, para a gente poder aumentar nosso alcance. Tem aí no horizonte uma nova ação da esquerda no mundo digital. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, o que você puder falar, porque eu sei que é um processo que está ainda em curso, que você participa. E quero também te perguntar e perguntar da sua opinião, da sua percepção. Um ano de Lula chegando, né? O que nós vamos fazer no Brasil? Qual que é o possível? Além de sair com a camisa, botar o adesivo, esticar a bandeira, tomar a consciência política desse momento tão dramático que a gente está vivendo, como é que a gente vai se organizar, Fabiano, para realmente determinar, quer dizer, todos nós esperamos que não complete um ano, mas se chegar essa data é muito simbólica mundialmente. O que você teria a dizer para a gente? Olha, primeiro, as nossas lideranças têm que perceber que o mundo mudou, né? Não se faz mais política como se fazia, enfim, na década de 60. Isso acabou, né? Eu acho que a gente tem que retomar o mundo digital, né? A gente que é de Brasília, a gente sabe como, né? Aqui a capital das manifestações, tudo acontece aqui. Então a gente vê que desde o impeachment no Collor, né? Eu lembro que eu era criança, se começava pequeno, depois ia crescendo uma onda, aí depois tomava todo o país, aí você via São Paulo, Rio, enfim, você via... Eu lembro que do Collor surgiu com um comentário dele rebatido no Jornal Nacional, né? Que, na verdade, ele convocou digamos, a hora do presidente, né, que ele tem lá o horário dele, e convocou todo mundo para as ruas para defender... A voz do Brasil, né? Sim, aí a galera fez o contrário, foi naquele mesmo horário para atacá-lo, né? Então ele convocou o povo contra si mesmo, né? Então, o que acontece? A gente está se organizando digitalmente para chamar o povo. O PT está começando a fazer isso. Isso é muito importante, né? A gente mapear as redes, organizar, alinhar as redes. Você, por exemplo, eu sempre falei isso, você é um grande... Eu acho que o nosso povo tinha que te escutar mais, compartilhar o conteúdo, para que mais pessoas pudessem te ouvir, aquelas pessoas que não pensam como a gente, poder te escutar, que o que você fala tem conteúdo, né? E tem um conhecimento inserido aí. Então, o que acontece? Isso passa por uma organização tecnológica da esquerda brasileira,
porque não é possível que as pessoas não enxerguem isso, né? Você hoje, eu vejo jovens ficando 11 horas no celular praticamente, né? E a gente que tem né, mais coroazinho, né? Você não, você tá bacana aí, mas eu vejo que a gente fica 8 horas por dia no celular. Então, essa maquininha que a gente... Inclusive, eu estou falando com você no celular, não tem um computador, hein? Mas, enfim, esse conteúdo precisa ser colocado nas redes e o PT começou a fazer isso, né? Eu tive uma notícia muito boa, até comentei contigo, né? O PT começou a alinhar as redes com um grande professor de Brasília, né? Que fez aquela invasão de não sei quantos grupos que eu te contei do Bolsonaro e estudou as redes dos caras. Enfim, então a gente começou a reagir. Organizar o povo pelo celular é importante. Veja que o MBL organizou o seu povo pelo celular, né, pelas mídias. O Bolsonaro ganhou as eleições pelo celular, enfim, e a gente está começando a acordar para isso. É tarde? Talvez, né? Talvez, porque se o Haddad tivesse ganho, o Lula, né, já estaria em outra condição, né? Mas eu acho que isso são ondas semióticas, né? Aquela coisinha. Eu lembro quando a gente começou a fazer os lulaços em BH. A gente teve um lulaço no sábado, que lá no mercado de BH, todo mundo adorou, explodiu nas redes. Enfim. Aí no domingo a gente fez em Curitiba. E aí depois todo mundo estava fazendo. Então, são ondas, ondas. Isso que a galera precisa entender, viu, Gustavo? Uma faixa colocada na passarela é uma puta ação, é uma maravilhosa ação, entendeu? Se você sai com a camisa, isso é uma ação. As pessoas precisam entender isso. A gente precisa mostrar força nas ruas, acabar com esse preconceito que a esquerda tem com as redes digitais. Isso é bobagem. Então a gente tem que proibir todo mundo comprar celular, então. Entendeu? Então é uma coisa louca, né? Então a gente precisa se fortalecer na comunicação. Isso daí está sendo feito. O PT começou a reagir. Isso é muito bom. Então, vamos movimentar o nosso povo, vamos criar ações, empoderamento da militância. O PT não precisa dar ordem, ó, vai ter tal dia, tal hora, tal local. Acabei de ver aqui no Zap que o pessoal do Rio de Janeiro está se movimentando, eles estão indo às praias, eles estão fazendo um luau, né, para o Lula. O pessoal de São Paulo, do Largo do Batata, está indo lá fazer sempre as atividades. Então, quer dizer, é movimentar o povo, é mostrar que o Lula é um preso político, conversar, ter carinho para conversar com o povo, que isso também é militância. Lógico que a gente não tem que se intimidar com, digamos, agressões. Eu acho que a gente tem que sair dessa zona do medo, né? Até porque aqui em Brasília a gente vive isso constantemente. Sempre a polícia que foi desde a época de Veraneio Vascaína, sabe? Isso aí, Veraneio Vascaína, é do Plebe Hood? Da Plebe Hood. De Brasília. Entendeu? Então, quer dizer, nós somos de esquerda, a gente sempre vai ter o Estado, né, como, digamos, como impedidor das nossas ações quando a gente não estiver no governo. Então, a gente precisa treinar o nosso povo, treinar redes, seguir os grandes influenciadores e organizar o povo, organizar. Mas só que isso precisa, né, de colocar a camisa, mostrar que você é Lula. Primeira ação é essa. Aqui, ó. Aqui, ó. Somos milhões de Lulas, tá aí? É isso? Exato, é isso. É isso aí, mas é ir no supermercado. Cara, por exemplo, eu fico pensando, pô, um trabalhador que trabalha numa empresa, que o dono da empresa é Bolsonaro. Pô, lógico que você não vai com a camisa lá. Mas quando você for no supermercado fazer sua compra do mês, vai lá, cara. Não tem essa. Quando você for no shopping, vai lá com a camisa, cara. Marca terreno, cara. Isso você está salvando o Lula das masmorras. A galera precisa perceber isso.
compra camisa, compra boné, é isso, é se fantasiar de Lula, mostrar, ó, estamos vivos, vamos para a luta, é isso que o povo precisa entender. Não tem essa de ficar amedrontado, não, pô. Aqui em Brasília, a gente eu mesmo, você sabe bem disso, que a gente sofre ameaça de tudo que é lado aqui, e a gente está aqui, eu tenho 2 filhos, eu estou lutando do mesmo jeito. É a nossa luta de esquerda pelo povo. Se a gente não se juntar, não formar estratégia, não ter um canal de comunicação entre a militância para a gente fazer atividades, e a gente, às vezes, quando eu estou me alongando nisso, às vezes a esquerda brasileira ela tem aquele tesão de ações, né, de 100 ônibus, 200 ônibus. Gente, vai lá, faz uma faixa, bota na passarela, acabou. Aí você começa a movimentar a galera, é isso que tem que ser feito. Fabiano Leitão. Fabiano Leitão. Vocês viram o Fabiano Leitão, né? Sacaram qual é que é a do Fabiano Leitão? Trompetista da democracia. Querido Fabiano Leitão, endosso tuas palavras, assina embaixo. Lula vai ver isso aqui, e aí eu vou pedir para você, para a gente finalizar nosso papo, tá com o trompete aí do lado. Toca esse riff maravilhoso aí que você imortalizou aqui no timbre do trompete, que é o instrumento da alvorada, né? O trompete é a alvorada, para a gente alvorecer uma democracia novamente. Super importante sua presença na cena, você sabe disso, todos nós admiramos muito você, te agradeço mais uma vez, você é meu amigo querido, e se você vier agora para São Paulo, dá um pulo aqui em casa, vamos combinar isso direito aí. Vamos sim. Com você para fazer aí. Você tocou para o Lula, foi tão lindo. Eu vi o vídeo, você tocou clássicos da MPB, da música popular brasileira, ali junto com a Vigília, né? Super bonito o que você faz. A gente percebe, enfim, você é um cara que inspira muita gente também, né? E aí eu queria que você inspirasse a gente aí, tocando mais um pouquinho do seu trompete. Aí. Você não pede, você manda, cara. E porque ele acompanha o teu trabalho, né? É a forma dele olhar que a gente tá barbudo aqui, que nem. E, cara, você tá bonito, né? Então tem que dar recado para ele, pô. Te amo, presidente. Obrigado por você tirar do meu horizonte aquela vista de crianças passando fome na estrada quando eu ia visitar minha família lá do Piauí, que eu vi as crianças lá jogando moeda, né? Aliás, as pessoas dos carros jogando moeda para as crianças subnutridas, né, fechassem os buracos da estrada. Obrigado por tirar essa imagem que eu vivia quando na infância, né, eu via o povo nordestino morrendo de fome, a minha família do Piauí, né, o estado que mais prosperou na época do Lula. Então, eu falo sempre, sabe, eu sei que vai me ouvir. Eu sempre falo para os companheiros nas redes a palavra gratidão. Eu falo gratidão, gratidão. Eu acho que o povo brasileiro precisa ter gratidão. E a minha gratidão com Lula é ter tirado tanta gente da miséria do estado pobre, do Piauí, que está se agigantando na luta pela democracia. Obrigado, viu, presidente? A gente te ama e não vai parar a luta jamais por você. Vou tocar para você aí. Salve, presidente Lula. Maravilhoso, Fabiano Leitão, trompetista da democracia. Muito obrigado, meu querido.
Obrigado, companheiro. Estou emocionado aqui com suas palavras. Lula vai ficar emocionado com isso. E a gente volta a conversar. Grande abraço, muito obrigado, viu? Valeu, companheiro. Tudo de bom. Salve. Até a próxima, galera. Finalizando aqui essa entrevista com o Fabiano Leitão, a gente se encontra mais tarde na live do Conde. Valeu!